Palavra de Vida Eterna, hoje, 3 de abril de 2024, aonde nós, igreja, estamos vivendo a 8ª da Páscoa, vivendo como se fosse o dia da Páscoa, o domingo da Páscoa. Meus irmãos e minhas irmãs, nessa quarta-feira, a palavra do que vai nortear todo o nosso dia, vai nos motivar, está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, de 13 a 35, um evangelho conhecido de cada um de nós, aonde todo ano nós escutamos este evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com ele. Os discípulos, porém, estavam como cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes, nossos chefes, o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apenas tudo isso já passa 3 dias. Todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinha visto o anjo, que eles afirmavam que Jesus estava vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém ouviu. Então Jesus lhe disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não deveria sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicavam aos discípulos todas as passagens das Escrituras que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus, porém desapareceu na frente deles. Então deles, um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho
e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram realmente: o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinha reconhecido Jesus ao partir do pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, essa palavra de hoje, que nós já ouvimos muitas das vezes nós já escutamos, e muitas das vezes o Senhor, Ele quer nos ensinar. Sabemos que é um evangelho muito grande, uma palavra de vida eterna muito grande, mas aqui vamos estudar um pouco, refletir um pouco. O que essa palavra quer nos ensinar hoje? Nessa quarta-feira, dia 3 de abril. Vejamos bem, meu irmão. Esses dois discípulos que acreditavam que Jesus iria livrar o povo das mãos de Roma, libertar o povo, e Jesus se entregou com a missão que o Pai lhe confiou. E eles ficaram tristes, ficaram decepcionados, como nós, algumas vezes em nossa vida, ficamos com os nossos irmãos, decepcionados. Poxa, eu não esperava isso de você. Então aquela pessoa te decepciona. Assim aconteceu com esses dois discípulos. Eles esperavam uma coisa de Jesus que não foi para isso que o Senhor veio, como eles pensavam. Então vejamos bem. Eles iam para o povoado deles, Emaús, que tinha mais ou menos 11 quilômetros de Jerusalém. É uma andada boa. É uma andada para ir refletindo. E com todo acontecimento em Jerusalém nesses dias, tinha muita coisa para refletir, muita coisa para pensar. E é interessante que eles tiveram uma experiência com o ressuscitar, mas que eles nem perceberam que era Jesus. Eles pensavam que era um estrangeiro, um peregrino, que estava ali apenas de passagem. Eles não compreenderam que ali, que estava conversando com eles, era Jesus. Como muitos de nós não percebemos que Jesus está bem próximo de nós, mas nós só enxergamos os nossos problemas, nossas dificuldades, e nós esquecemos de olhar para o principal, que é Jesus em nossas vidas. O Senhor está sempre presente em toda e qualquer situação que nós possamos estar vivendo, meu irmão. Nesse exato momento que você está vivendo, Jesus está contigo. Da mesma forma que ele esteve com esses dois discípulos. E aí Jesus perguntou: por que vocês estão assim tristes? O que é que está se passando? Possamos falar no popular. O que é que está pegando? E aí eles relataram tudo para Jesus, o acontecimento. Eles estavam contando para o próprio Jesus o que aconteceu com Jesus. Imagine a cegueira que estava nesses dois irmãos, contando para Jesus tudo aquilo que Jesus viveu naqueles dias. Oh, meu irmão. E aí foi necessário Jesus falar de todas as Escrituras, como diz aqui: como sois sem inteligência
e lendo para que tudo que os profetas falaram. Pois os profetas já vinham falando que Jesus iria sofrer. O pobre, o homem sofredor. Isaías fala desse sofrimento do Cristo. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores. Então os profetas já falavam. Mas só que, como eles estavam tão abatidos, eles não enxergavam que era Jesus que estava com eles. Então, Jesus, começando por Moisés, passando pelos profetas, Jesus ia explicando cada passagem das Escrituras que falava dele, falava do próprio Jesus. E aí, esses 11 quilômetros chegando ao final, ele chegando na casa deles, Jesus fez de conta que ia para o outro lado, mais à frente. E aí eles convidaram Jesus. E aqui é o que nós precisamos fazer. Possamos convidar Jesus a ficar conosco. E ali que nós possamos contar toda a nossa vida para Jesus, tudo que nós estamos vivendo, tudo que está se passando conosco. E aí Jesus vai entrar com a providência divina em nossas vidas. E eles prepararam, meus irmãos, a mesa, como diz aqui. Ele disse assim: fica conosco, pois já é tarde, a noite já vem chegando. Jesus entrou com eles e quando sentou à mesa, ele tomou o pão e abençoou. E para finalizar, o que foi que aconteceu depois daí? Como nós já sabemos, os olhos se abriram e eles foram anunciar a experiência que eles tiveram com o ressuscitado. Espero em Deus, meus irmãos, que nós possamos ter essa experiência também com o ressuscitado, mas que nós possamos acreditar firmemente, porque Ele está vivo. Tem uma canção que vai dizer assim, né? Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Pois Ele vive em nosso meio, então temor nenhum possa tirar a nossa fé, os nossos olhos de Jesus. Peço ao Senhor ressuscitado que a cada dia possa aumentar a sua fé, meu irmão, a nossa fé, porque tudo isso é palavra de vida eterna. Que Deus nos abençoe e nos guarde hoje e sempre. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos na paz do Senhor nesse dia e tenhamos um bom dia. Amém.